A paz do Senhor? Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, nós vamos fazer a leitura bíblica em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 até o 19. Amém? 2 Timóteo 2, 14 a 19. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Vamos ler também em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 1 Pedro 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Os irmãos podem assentar. Eu não trouxe de novo o tal do pendrive com alguma coisa para jogar aqui para facilitar a aprendizagem, porque eu ainda estou com um problema no computador lá. E o título que me veio para essa palavra de hoje, já que é uma palavra relacionada a crescimento da igreja, é a palavra de Deus e o crescimento da igreja. A palavra de Deus e o crescimento da igreja. E o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo. Porque nós estamos há vários dias estudando sobre o crescimento da igreja. E esse crescimento é necessário? Claro que é. Ele é muito necessário, porque, às vezes, nós pensamos assim, porque tem alguém que quer encher a igreja, quer ter muitas pessoas na igreja. É lógico que nós queremos que mais pessoas conheçam o Senhor. E isso significa mais pessoas na igreja. Mas o crescimento, ele tem que ser tanto o crescimento individual, espiritual, quanto o crescimento em números, que é necessário para que haja as duas coisas. É necessário algo de especial na palavra de Deus. E antes de aprofundar aqui no assunto, me desculpe, eu deveria ter falado, o pastor William ainda está de viagem, mas ele volta dia 30. E nós teremos o batismo também, né? Eu não sei se ele marcou dia 30 ou 31. Que dia que foi, irmã Joyce? 31, né? No dia 31 nós vamos ter mais um batismo. E glória a Deus por isso, né? A igreja crescendo. E nós temos que saber que somos mais e somos também aqueles que estão interessados em ter uma melhor formação
uma melhor base para estar ganhando mais almas para o Senhor. Não é isso? Então, nessa primeira palavra aqui, acho que eu estou colocando o microfone muito próximo. Nessa primeira palavra que nós lemos, eu vou chamar a atenção dos irmãos para o versículo 15. De novo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Nós vamos voltar aqui algumas outras vezes. Então, a palavra de Deus é isso aqui. Eu tenho a minha Bíblia, você tem a sua, e nós temos procurado estudar. Tanto é que você está aqui, eu também estou, nós estamos na escola bíblica, nós fazemos os nossos estudos individuais. Eu sei que tem pessoas aqui que vão até altas horas da noite, ou já entrando na madrugada, estudando a palavra. Eu sei disso, não agora, eu sei disso de algum tempo. Que tem que ministrar alguma palavra, então, vá à noite estudando. Não tem que ministrar a palavra, vá à noite estudando. Porque tem compromisso com a palavra. E isso é um ponto muito gostoso. Porque nós já aprendemos que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Não é assim? Então, o que vem a ser a palavra? O que é a Bíblia? O que a palavra de Deus é para mim? Eu tinha até, quando estava pensando na introdução para a palavra de hoje, eu pensei, se a Vaninha estiver na igreja, eu vou chamar a Vaninha para ela repetir o que aconteceu com ela na escola. Só que ela não veio hoje, e ela deve ter lá suas razões, mas os irmãos que estão aqui, alguns já devem ter ouvido o testemunho dela, de que na escola ela não aceitou uma situação de um professor falar que a Bíblia aceita tudo. Que a Bíblia, certamente ele quis dizer que a Bíblia pode interpretar para o que quiser. Bom, tem gente que até está distorcendo por aí, né? Com pretexto. Tem muita heresia, muita coisa feia por aí. Mas ela levantou, pediu a palavra e com toda a coragem do Espírito Santo ela explicou que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens, 40 homens, por inspiração do Espírito Santo, e ela contou toda a história que nós sabemos, e é necessário que a gente esteja sempre lembrando. Durante 1.500 anos, né? Cerca de 40 homens, tem tantos livros, né? A nossa Bíblia tem 66 livros, é diferente da Bíblia católica, que tem 7 livros a mais. E tudo isso a gente tem que estar sempre estudando de novo, sempre olhando de novo para decorar. Para quem está com a cabeça já cansadinha, tem que rever isso aí para não falar nada de errado. Mas a Bíblia, ela é inspirada. E ela é inerrante em toda a sua dimensão. Em toda a sua extensão, em tudo. Não tem erro. Não tem erro, não tem contradição. Tudo entrelaça. E a Bíblia explica a Bíblia. A própria palavra explica a palavra. Nós sabemos que é desse jeito. E, sendo assim, a Bíblia é a nossa única regra de fé. É a nossa única regra de fé e de prática de vida cristã. Quando falo em prática de vida cristã, não é que eu fico mencionando sempre o nome do pastor Marcelo, não, mas ele já falou tantas vezes aqui, na preocupação em que os irmãos estejam praticando o que está aprendendo, que me chamou muita atenção disso. É uma preocupação que tem que ser de todos nós. Eu tenho aqui a palavra de Deus, mas basta que eu conheça essa palavra? Não basta. Não basta só conhecer a palavra. Porque se eu só conhecer a palavra, ela fica mais histórica, ou mais acadêmica, ou mais cognitiva só. Não, ela tem que ser praticada. Eu tenho que conhecer, mas eu preciso praticar. Na minha vida cristã, se eu só conhecer, não vai fazer diferença. Eu já acho que não sei se foi no último dia que eu falei aqui. Simplesmente eu saber a palavra, tem gente que eu já tive a oportunidade de ouvir uma pessoa em pecado
Pecado, tinha até que expressar melhor, um pecado de graves consequências, ministrar uma palavra que eu vou falar para os irmãos, eu tirei o chapéu para aquela palavra. Quando nós fomos depois socorrer aquela situação, e me chamou muita atenção da pessoa fazer aquilo. Só intelectualmente eu posso falar alguma coisa? Pode. Mas essa palavra, ela vai ter o efeito. Que efeito que ela vai ter? A palavra do Senhor também não volta vazia. Nós sabemos que ela não volta vazia. Ela vai fazer efeito. Mas há algo que pode ser melhor se ela não for só levada dessa maneira. Se não tiver nenhuma heresia, ela ainda vai fazer efeito. Aí, se tiver heresia, tem o estrago. E se tiver o pecado que a pessoa vai causar escândalo à igreja, aí pensa como que fica isso daí. Então, a coisa é tão séria que a palavra de Deus ela tem que ser a nossa única regra de fé e prática da vida cristã. Aí, o que é que a gente escuta de crítica? Nós já ouvimos muitas críticas de falar que os assembleanos, eles faltam um tanto de teologia. Alguém já ouviu falar isso? Não com essas palavras que eu estou usando. Alguém já deve ter ouvido falar que os assembleanos ainda estão fracos de teologia. Isso tem mudado muito. A Assembleia de Deus no Brasil, ela tem o quê? Cento e quantos anos? Irmãos, sabem de cor? 109 anos. Se nós formos para uma igreja, lembrarmos de uma tradicional, por exemplo, a presbiteriana, a batista, ela já deve estar aqui pouco depois do descobrimento. Eu não tenho bem certeza dos anos, mas elas têm muitos anos a mais de organização institucional, de escolas, de teologia, de tudo mais. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, vou fazer um outro comentário para os irmãos. Tem gente que fala assim, é lá que tem a palavra. Nas igrejas pentecostais, eles são fraquinhos de palavra. Isto não é verdade. Nós temos crescido. Nós temos a Bíblia como nossa regra de fé. 110. Pastor Marcelo está informando aqui 110 anos. Então, é uma igreja nova em organização, se formos observar quantos institutos bíblicos que tem. Nós vimos o crescimento e a organização da igreja. E nós temos que valorizar essa organização dos ministérios. O Ministério de Anápolis, por exemplo, está bem organizado. Tem muito ainda a avançar. E eu quero avançar junto, eu quero crescer junto. Nós temos visto esse crescimento. Aí, quando a gente fala assim, que tem alguém criticando uma parte dessa, aí a gente vai dizer o quê? Que eles estão equivocados quando eles dizem isso, e quando eles dizem que os pentecostais, isso é um movimento. Isso não é um movimento, isso é um mover do Espírito Santo, de pessoas que servem ao Senhor com base na Bíblia como única regra de fé e prática. Nós vimos que os católicos, eles têm a Bíblia. Eu nunca fui católica. Mas aqui nós temos alguns que já foram católicos. A Bíblia deles tem 7 livros a mais. Né? Não passaram no cânon bíblico que nós temos aqui. Mas, além da Bíblia, o que é que eles seguem? Eles têm a tradição também. Eles têm a tradição. Eles têm os dogmas. Eu já contei aqui de alguém, uma professora, numa escola militar, que eu estudei em Patos de Minas, ela falar que Maria, ela foi assunta aos céus. Aí, eu questionei durante a aula, eu falei, onde que está na Bíblia? Onde que está? Ela não conseguiu me responder. Não, depois eu te trago a resposta. O professor tem disso e tem esse direito. E aí o que ela depois voltou e me deu a resposta? Ela me chamou na porta da sala. Ela deveria ter falado para a sala inteira. Não é? Ela me chamou na porta da sala, ela procurou até o bispo
era da cidade de Patos de Minas, Colégio Tiradentes. E aí, chamou na porta e falou assim, não. Eu conversei com o bispo, não sei quem que era, falou mais um outro nome, e eles me explicaram que isso faz parte de um dogma. Então, os católicos têm isso. Que força que tem isso para mim? A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Eu anotei aqui também os testemunhos de Jeová. Eles têm a tradução do Novo Mundo. Eu me lembro bem, quando a gente morava ali próximo à Igreja Madureira, papai tinha uma oficina ali, e um certo dia apareceu lá uma Bíblia verdinha e algumas revistas. Eu tinha ali, entre 12 e 14 anos, eu morei ali. É essa Bíblia. E ela tem uma tradução diferente. A tradução dela e o livro, a revista A Sentinela. Muitos aqui devem conhecer. Outros, os Mormons, têm a Bíblia e o livro dos Mormons e outras publicações. E outras igrejas têm também outras coisas assim. Mas nossa regra de fé é a Bíblia. Algumas igrejas têm o credo. Na Assembleia de Deus demorou um tanto, e agora já tem essa declaração de fé aqui, desse livro. Lembra que o pastor Odilon apresentou para nós? É muito bom. É uma organização de fé nesse livro. Mas isso aqui é interessante? Havia até uma crítica em cima disso, que a Assembleia de Deus não tinha ele bem organizado assim. Mas a Bíblia é a minha regra de fé. Agora, mesmo assim, tem gente, no meio pentecostal, e tem gente por aí fazendo, mesmo falando que tem a Bíblia como regra de fé, pega versículo com pretexto e gera heresia. Tem gente que pega até mais do que um versículo e começa a fazer besteira. Aí o que é que a gente entende disso? Não está tendo a Bíblia como bússola. Não está tendo a Bíblia como bússola, como nós temos. Porque a Bíblia é a minha regra de fé e me leva para o céu. Se eu entender isso aqui, se eu compreender isso aqui, se eu tiver entendimento nisso aqui, eu vou acertar a direção, eu vou acertar o alvo. O versículo que nós lemos lá em 2 Pedro, deixa eu ver se eu encontro rápido aqui. 2 Pedro, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quer dizer que eu não posso interpretar do meu jeito, para satisfazer os meus interesses, de maneira nenhuma. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Aí agora, se falaram inspirados pelo Espírito Santo, e eu estudo isso aqui, e eu entendo isso aqui, aí agora tem que ter algo de especial também. O que é que eu vou buscar? Primeira coisa que quando eu estou lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, eu quero o professor que inspirou a Escritura para me ensinar. Eu quero que ele seja comigo, me ensinando. Por isso que a gente ensina para todos que agora que estão tendo conhecimento da palavra, ore, peça ao Espírito Santo para estar falando, para estar te orientando. Não é assim que a gente fala? É dessa maneira que a gente fala. Então agora, com esse professor me ensinando, além de tudo isso, eu ainda preciso de um compromisso integral com a Bíblia. Eu preciso de um compromisso desde o início aqui até o final. Desde o primeiro livro até o final. Independente dela não estar na ordem cronológica do jeito que nós conhecemos aqui. Ela tem que ser completa na minha vida. Eu não posso ter um compromisso só com o Antigo Testamento, nem só com o Novo Testamento. Eu tenho que ter um compromisso com a mensagem que está contida na palavra, que está na palavra do início ao fim. Então, o
que é que nós agora, enquanto pentecostais, assembleanos, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos mostrar, com as nossas atitudes, no nosso dia a dia, que essa mensagem, ela não pode ficar parada. Eu tenho que mostrar que eu entendi, peguei para mim, e eu preciso, então, passar para o outro. Sem nenhuma invenção. Sem nenhum modismo. Sem nada mais a acrescentar. A Bíblia já está completa. A Assembleia de Deus sabe disso, caminha nessa linha. Já está completa. É isso que nós acabamos de falar aqui. Olha aqui, eu já fechei. Mas eu marquei, espera lá. Olha só. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Ela já foi produzida aqui, ó. Foi organizada. E olha só o que foi que Paulo falou. E eu, o último. Olha só, tudo que está aqui já nos leva a entender que não precisa de mais nada. E a própria palavra fala que se for... aquele que quiser acrescentar alguma coisa a essa mensagem, seja anátema. Então, nós não precisamos aceitar. Temos livros bons? Temos. Eles nos ajudam? Ajudam. Mas eu nunca posso deixar isso aqui e ficar só envolvido também com o livro. Eles são muito bons. Eu tenho alguns, o Júnior levou alguns, eu não sei se são meus, se são dele, de quem que é, eu sei que os irmãos têm. E nós temos que estar sempre comparando, né? Está aqui? É de acordo com isso aqui? E para que isso? E por que isso? Porque eu preciso disso para estar trabalhando adequadamente, corretamente, para que a igreja cresça. Para que eu cresça. Para que o meu irmão do meu lado cresça. Para que a minha família cresça. E para que eu possa fazer com que aqueles que ouçam também cresçam. É dessa maneira. A igreja precisa crescer em quantidade e na qualidade do que está sendo ensinado. Aqui, ó, nós aprendemos também que tem uma doutrina que afirma que Deus é um Deus que ele existe, mas ele está longe de nós. Deus existe e está longe de nós, quer dizer, fez o homem e pronto. Deixou para lá. Quando eu estava estudando a respeito, deu até um exemplo assim, como um relojoeiro que prepara um relógio, dá corda e larga para lá. Essa doutrina são os deístas. Eles acreditam que seja dessa maneira. Mas nós, olha só o que nós somos. Teístas. Nós cremos que Deus não está longe. Deus está aqui. Lembra o que o pastor Marcelo falou aqui domingo? Ele falou assim, Deus se importa com a sua vida em todos os sentidos, com o seu sentimento, com a sua vida financeira. Eu estou sempre falando isso também. Deus se importa com você. Ele se importa com a sua saúde, ele se importa se você está empregado, ele se importa com o alimento que está lá na sua casa. Só que, às vezes, nós passamos por situações em que a gente quer mais, algo mais. O Senhor se importa com isso. Porque nós precisamos desses andames aqui para estarmos bem até mesmo. Para produzirmos melhor em alguma área. E as pessoas são diferentes. Umas precisam mais disso do que as outras até mesmo para estar produzindo. Os irmãos talvez podem até pensar diferente de mim, mas eu tenho observado e visto isso na vida de muita gente. Então, esse Deus, ele está perto de nós e ele se importa conosco. Vamos ler lá em Atos, capítulo 17 e versículo 27. Fala alguma coisa sobre isso aqui. Eu não sei, o pastor não gosta muito que a gente fique preguiçoso e que a gente procure na palavra para estar lendo. Mas se os meninos quiserem jogar alguns versículos aqui, já que eu não trouxe nada no pendrive, pode colocar, tá? Vai ajudar pelo menos hoje. Atos 17,
versículo 27. Olha o que está escrito aqui. Aliás, eu vou ler do 25 em diante aqui, ó. Atos 17, a partir do 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. O nosso Deus é Deus vivo, que nos fez. Olha só o que fala lá no versículo 25. Nos dá, além da vida, a respiração e todas as coisas, e está perto de nós. E agora, depois que conhecemos o Senhor, Ele habita em nós. Amém? E aí Ele sabe o que. Por isso, eu amo aquele versículo que fala, Efésios 3:20. Ora aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E o Senhor fala conosco, Ele se importa. E é tão interessante, hoje mesmo eu tive uma experiência gostosa com o Senhor. Eu estava com o Joel, nós fomos levar minha cunhada lá em Goiânia, e na volta, o Senhor me fez lembrar de um assunto que me incomoda muito. Não demorou quase nada, o Senhor me deu notícia que esse assunto que me incomoda já tem resposta do Senhor para esse assunto. E eu glorifico o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor se importa com o que está me incomodando. E o Senhor já deu a vitória, o Senhor já deu a bênção. Eu deveria ter na hora, falado para o Joel. Mas nós estávamos no carro, vindo, conversando com a Helena, e não conversei. Mas é um testemunho que eu estou dando aqui para os irmãos. Além de tudo, o Senhor já tinha tocado no meu coração que a resposta estava chegando, meus irmãos. Então, por isso que compensa nós termos fé viva, fé que opera, fé que tem esperança mesmo, sabendo que o Senhor cuida de nós e cuida dos nossos. E eu glorifico o nome do Senhor por tudo isso. Outro detalhe que mostra que Deus se importa com o ser humano. Hebreus 11:6. Vamos ver se eu consigo encontrar rápido aqui. Se os meninos puderem jogar aqui na imagem. Mas vai ser o tempo que os irmãos também vão estar procurando. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha só o que está escrito ali, ó. E que é o quê? Galardoador dos que o buscam. Olha só, então temos que ter fé, porque o Senhor se importa conosco. Eu vou falar para os irmãos. O que o Senhor deu de resposta para nós hoje, eu estava buscando. Eu estava buscando, e não estava buscando sozinho. E isso que eu estou vivendo, isso que você vive também, tem que ser proclamado, tem que ser falado. Na palavra de Deus está falando assim, assim, assim. Eu queria ser menos relaxado e estar decorando tudo para ser usado na hora da fala. Eu gostaria e quero melhorar. Já falei isso aqui, acho que já melhorei um pouquinho, mas preciso melhorar mais, quero me esforçar. Então,
Além de tudo isso, o que o Senhor tem para nós? Que nós vamos usar a favor do crescimento da igreja. Os dons espirituais. Nós estamos buscando nessa igreja o quê? Avivamento. Nós estamos buscando avivamento, que tem que começar por mim, tem que começar com cada um de nós. Mas então, quando eu estiver buscando, quando eu estiver orando, eu não posso reter isso aqui. Eu não posso reter isso aqui. A gente sabe que, às vezes, tem pessoas que têm o dom de profecia, por exemplo, e segura. Por uma razão ou outra, ela segura. Mas nós não estamos no tempo mais de segurar. Nós precisamos entregar a mensagem do Senhor. Irmãos, quantos de nós mesmos já chegamos aqui na casa do Senhor, desejosos de ouvir a palavra do Senhor? Gente, isso aqui é a palavra do Senhor? É, mas através de uma profecia também. Então, nós temos também os dons espirituais. Olha só o que está escrito lá em Atos 2. Abra sua Bíblia para ler junto comigo. Atos 2. Atos 2, e os versículos 14 até eu coloquei aqui até o 21, mas não precisa ler tudo lá não. 14 até o 21. Eu vou ler, acho que até o 18 dá. 14, olha só. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Em que situação era essa? Quando eles estavam buscando a presença do Senhor, né, nesse momento aqui eles começaram a falar em línguas, né, o Espírito Santo foi derramado ali naquele dia. Olha só o versículo 15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas, presta atenção aqui, irmãos, começou lá, e só vai parar mesmo quando o Senhor voltar. Então isso aqui é para nós hoje. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Só até aqui, mas continua a mensagem. Então é para nós. É para nós. E aí, quando tiver manifestação do Espírito Santo com esses dons espirituais na igreja, e tiver alguém no nosso meio que não estiver entendendo ainda porque não viu, eu vou ensinar. Está lá, está escrito lá. Isso é para nós. Isso é bênção para nós. E tudo isso, o Espírito Santo no nosso meio, é motivo da igreja estar crescendo. Da igreja ter crescido até agora. Eu ouvi um vídeo, desde ontem eu ouvi um pequeno vídeo, falando até de uma estatística, eu não sei se foi 2009, que tinha 20 milhões, se não me engano, de evangélicos. Eu posso estar errada no valor em algum ponto. E que a perspectiva para 2019... ou 2020, era de 60 milhões. Então, quer dizer que cresceu o quê? Olha, 2 vezes mais, né? 2 vezes mais. Então, se tinha 20, cresceu 40, 60. E aí, eu achei interessante a fala desse irmão, dizendo que houve um crescimento. Só porque esse crescimento tem que ser analisado. Ele até analisou, ele passou a análise dele. E eu compreendo, até concordo com ele. Esse crescimento, ele foi assim, rápido, mas ele precisa ser atendido. Por quê? Porque muitos vieram, aceitaram Jesus e vieram.
mas ainda não estão conhecendo o Senhor. Aí entra o quê? Entra você que está preocupado com esse crescimento na palavra. E o desfrutar do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo no nosso meio, para ensinar. Sabe por quê? Porque eu não vou dizer isso aqui só para ilustração. Se nós temos 30% de pessoas maduras na igreja, e nós temos 60% de meninos na igreja, esses maduros têm que fazer o quê? Está ajudando os meninos. E eu não estou falando de criança. Eu estou falando de meninos no entendimento. É meu papel, é seu papel fundamental para a igreja crescer. Porque se nós estivermos fazendo bem, as pessoas estiverem entendendo bem, em vez de nós termos 30%, nós vamos alcançar os outros 70%. Vamos ter 100% de pessoas trabalhando para um novo crescimento. Crescimento em todos os sentidos, porque todos eles são interessantes. Tirar das garras de Satanás, as pessoas estão lá. Por isso que é interessante a igreja crescer. Não é porque tem que agradar o pastor presidente, o pastor local, alguém não. É porque é questão de vida ou morte espiritual. E outro detalhe que eu anotei aqui, é que nós precisamos cuidar de nós mesmos e não esquecer de estarmos ensinando os nossos. Eu já estou no papel de avó. Eu sei que eu me alegrei muito quando o Natanael, ele resolveu batizar. Que ele é mais ou menos da idade do meu neto, do André Henrique. E o André Henrique começou discipulado 2 vezes. Aí eles mudaram. Ele começou, eu não sei se foi 2 vezes aqui, ou se foi 1 vez aqui e 1 vez lá em Anápolis. E por mudança, retardou isso daí. Agora é que eles estão numa igreja que tem discipulado de novo, e ele tem desejo de batizar. Então, é uma preocupação minha. Eu tenho que ter. Eu tenho que me alegrar com a vida do Natanael, e tenho que lembrar do meu neto também. Só dele? Eu tenho que lembrar do meu vizinho também. Daquele que está onde o Senhor me plantou. O Senhor nos plantou nessa igreja. E somos abençoados aqui. Mas o Senhor nos plantou na prefeitura, na escola, no hospital, na vizinhança. E nós precisamos frutificar. Então, é dessa maneira que nós temos que fazer. Agora, qual que é a preocupação? Uma preocupação grande que tem. É que no meio dessa situação que eu falei dos irmãos, do vídeo que eu assisti, não foi comentário do vídeo, mas assim, aproveitando o exemplo, o que há ainda no nosso meio é um cristianismo popular. E ele não tem qualidade. Esse cristianismo popular, ele ainda precisa ser trabalhado, precisa melhorar. Sabe por quê? O que acontece? Professa a fé em Jesus, mas não tem compromisso com o Evangelho. Às vezes não tem nem compromisso com a igreja visível, com a igreja local. É um cristianismo capenga. É um cristianismo fraco. Tem até uma profissão de fé. Não, eu professo tal fé. Eu sou da igreja tal. Mas sabe o que acontece? É o que está escrito lá em Mateus 7, 21. Vamos ler lá? Deixa eu ver se eu não separei aqui, mas eu encontro rapidinho aqui também. 7, 21. Aqui nós estamos. Aqui é o sermão da montanha, ó. 7, 21. Olha o que está falando aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o que é que está falando aí? Essa pessoa que não faz a vontade do Pai, ela está fazendo o quê? Desobedecendo.
ela está fazendo a vontade da carne ou a vontade até mesmo do inimigo. Está vendo como que é sério? Tem muita gente que está falando que é crente. Tem muita gente que está falando que é evangélico. Tem muita gente falando, eu sou dessa igreja. Tem muita gente que está falando, eu sou obreiro nessa igreja. Pesado isso, né? Mas não está obedecendo como deveria. Infelizmente, é pesado, mas é assim. Então, é um perigo muito grande estar vivendo dessa maneira. É preciso obedecer. Vamos ver o que está escrito em Filipenses 2,13? Eu vou olhar no que os irmãos vão jogar ali na imagem ali. Filipenses 2,13. Tá para jogar? Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, pelo Espírito Santo, eu vou conseguir obedecer. Tem hora que eu não quero. Tem hora que eu não quero. Ou tem hora que eu até quero, mas eu não estou conseguindo. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que falar a verdade para o Senhor, porque Ele já sabe tudo mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda aqui. Então, Ele é tanto o querer que veio, é dele, quanto o efetuar também é dele. Então, eu tenho que buscar o Espírito Santo e buscar viver tudo isso. Tiago 1:21. Eu acho que Tiago 1:21. Olha, outra coisa bem interessante, eu estou preocupada com o tempo, mas eu acho que vou conseguir passar para os irmãos tudo. Tiago 1:21. Tá. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, superficialidade, né? Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, pela palavra, a palavra está enxertada no meu coração, eu vou conseguir. O que é que a gente aprende quando está ensinando as crianças? Ensino a criança o caminho. Eu tenho que ensinar o caminho, eu tenho que ensinar no caminho. Eu tenho que ensinar. Essa palavra enxertada no meu coração, ela vai produzir. E aí ela vai produzir obediência, ela vai produzir temor do Senhor. É outra coisa que nós não podemos nos esquecer. Sabe por quê? Porque ser crente de qualquer maneira, ou deixar o outro ser crente de qualquer maneira, não vai ter resultado final de salvação. Aí eu vou obrigar alguém a ser crente? A Bíblia fala que não é por força, nem por violência. Mas é pelo meu Espírito. Então eu oro e eu faço. Eu oro e eu ensino. Eu oro e não fico parada. Eu tenho que estar produzindo para ter resultado. Olha só os versículos de Mateus 7, se você não fechou sua Bíblia ainda. Os versículos 22 e 23. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos usar ela agora, acho que até quase terminar. Olha só o que está escrito. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem é que praticou a iniquidade? Aquele lá do versículo 21, que não estava fazendo a vontade do Pai. Aquele lá do versículo 21, que estava desobedecendo. Então, o que é que vai ouvir de Deus? Eu não vos conheço. Sabe o que significa esse não vos conheço? Esse conhecer nesse lugar aqui significa que faltou relacionamento íntimo. Faltou relacionamento íntimo. Faltou estar em comunhão pessoal. Quer dizer, então, que não teve relacionamento íntimo com Jesus. Não teve um relacionamento pessoal com Jesus.
E isso é muito sério, porque não adianta falar que está fazendo a obra, fazer a obra sem ter intimidade com o Senhor, porque não é fazer a obra. Não adianta achar que está trabalhando sem conhecer o Senhor. E é interessante que, às vezes, é uma oração, um clamor, um diálogo que a gente tem com o Senhor, que é só a gente e o Senhor, às vezes é só pensamento, no pensamento. Às vezes tirou tempo para estar orando ali, às vezes é no dia a dia, está lá orando, está aí com o olhão aberto, até fazendo alguma coisa, mas está orando, está falando com o Senhor. Conhece o Senhor conhece. O Senhor conhece o que tem no coração. O Senhor ninguém engana. Eu tenho que ensinar isso para os meus. Meu filho, meu neto, cuidado. Você está sendo crente de verdade? Está sendo fiel ao Senhor? Você vai ouvir o que do Senhor? Eu te conheço. Ou eu não te conheço. Misericórdia, né? Agora, para que tudo isso? Tudo isso que nós falamos aqui, não teve novidade nenhuma para os irmãos. Mas é relacionando tudo isso que nós falamos ao crescimento da igreja. Sabe por quê? Para que você leve a palavra do Senhor, para que eu leve a palavra do Senhor com a autoridade necessária. A autoridade da palavra e a autoridade que vem do Senhor. A autoridade que vem do alto. Sabe qual que é essa palavra? Dá uma olhada aqui, versículos 24 a 27. Acompanhe comigo aqui. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ai, Mailiene, então nós vamos falar hoje daquela, sabe aquele corinho da casa que caiu, a casa que ficou firme. É aquela historinha mesmo, Isadora. Sabe, irmão Antônio, é aquela história mesmo. Eu vou ler de novo, que vai prestar atenção. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, a minha vida espiritual, olha só como que isso tem que pesar para mim. A minha vida espiritual, a vida espiritual do meu filho, a vida espiritual da pessoa, do meu marido, da minha mulher, do meu genro, da minha nora, daquele que está convivendo comigo em algum lugar, ela tem que ser levada a sério. Onde é que está alicerçada a minha fé? Em que rocha que está alicerçada a minha fé? É na palavra. É em Jesus, porque Jesus é a palavra. O que está escrito lá em João 1:1? Só João 1:1 dá para a gente entender isso daqui? Deixa eu ver. Deveria falar de cor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem que é então a palavra? É Jesus essa palavra. É em Jesus, a mensagem da cruz está aqui, na palavra. E esse Jesus que eu falo, que tem que fazer parte da minha mensagem, a minha mensagem é Jesus. A minha mensagem é Jesus. Então, esse alicerce aqui é que vai me garantir vitória. Este alicerce aqui é que vai me garantir agradar ao Senhor.
É esse alicerce aqui que vai evitar com que eu desmorone e perca a minha salvação. Olha só o que está escrito aqui, ó. A chuva, a tempestade veio sobre as duas casas. Aquela que estava na rocha e aquela que estava na areia. Então, aquela que estava firmado na palavra, ela permanece. Por isso, pastor Marcelo, pastor Esli, por isso, meus irmãos, que quando vem a doença, quando vem a falta do dinheiro, quando vem o desemprego, quando vem a morte, quando vem qualquer situação, às vezes até dentro da casa da gente. Quantas vezes dentro da casa da gente a gente pensa assim, eu não queria essa situação desagradável aqui dentro do meu lar. Envolvendo pais, filhos, cônjuges. Quantas vezes eu já tive isso? Senhor, eu não queria isso. Eu não sonhei isso. Eu preciso disso. Lá em casa também. Não é diferente, talvez, da sua. A situação desagradável, ela chega para todo mundo. Aqui fala que a chuva... Deixa eu ver como que fala, ó. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. É a mesma coisa para as duas. Só que quem está alicerçado em Jesus e na palavra, não cai. Viu, Joyce? Firme, firmado. Só cai aquele que não conhece Jesus. Por quê? Porque colocou a sua fé lá no dogma. Porque colocou a sua fé lá no livro tal, na revista tal, na tradição tal. Então, aí não. E eu preciso saber que a palavra vai trazer crescimento para a igreja. O pastor está com esse assunto, sempre muito preocupado com esse assunto. E nós vamos estar trabalhando sempre esse assunto de crescimento. Para quê? Para mim? Só para a minha casa? Não, é para o reino. É para o reino. Sabe o que é aproveitar assim? Você ficou doente, ficou internado? Eu não sei quantas experiências que o papai teve de falar assim, que ficou internado, e parece que umas duas me fica bem forte na minha cabeça. Uma vez foi aqui no evangélico. Ficou internado para falar para a pessoa que estava internada do lado dele, lá do amor de Jesus. E ele entendeu claramente isso. Então, é aproveitar tudo quanto é situação. Está andando de coletivo, quem anda de coletivo, deu carona para alguém, quem ainda tem coragem de dar carona, qualquer situação, provoca conversa e joga Bíblia, e joga Jesus, e joga amor, e mostra. Por isso que é interessante decorar, viu, Ângela? Eu e a Ângela estávamos conversando de mentes ótimas que tem aqui na igreja que decoram, né? E aí a gente pode jogar a culpa na idade. Né? Então, essas mentes, orar, estar com a palavra na ponta da língua, porque essa é a nossa obrigação. Quem faz é o Espírito Santo. Mas essa é a nossa obrigação. Tenho certeza que na viagem a Joyce pregou para a família dela lá. Pregou ou não pregou? E o meu Divano também, eu sei que não deixou de falar. Uma coisa que eu observo é que, e eu até anotei aqui, só porque depois que eu anotei aqui, o Senhor me deu um pensamento melhor. Eu coloquei aqui assim, ó. Não foi nesse papel ou nesse aqui? Que o sofrimento traz amadurecimento. E traz mesmo. Quem que já amadureceu por sofrer? Se a gente for analisar, eu estava observando a fala da Joelene esses dias. O André Henrique vai completar 15 anos em janeiro. Tem o Abner com 4 anos e a Helena com 2. E ela fazendo a comparação. Ela falando, mãe, é muito diferente. O jeito do André Henrique, de pequenininho, quando passou certas privações até. E esses agora que têm mais conforto ou mais coisas para eles estão diferentes. Aí eles estão chegando junto para conseguir fazer direitinho o papel deles de pai e mãe. Então, veja bem, o que ela mostrou para mim? Que houve crescimento na vida dele pelo que ele sofreu, de ficar na mão dos outros. É ela que está cuidando dos pequenos. Ficava na mão dos outros.
na minha, na mão de outro. Não tinha, às vezes, nem a hora para comer direito. Isso é coisa simples que eu estou contando. Pensa você que sofreu a falta do pão, a falta do sal, a falta da roupa, a roupinha rasgada, né? Talvez não faltava roupa. Eu mesmo fui para um congresso de mocidade, já casada, com um vestido que eu ganhei da Ulda. A Ulda mais baixinha que eu, mas teve um que serviu. Tinha um buraquinho aqui, ó, eu grávida, esperando a Joelene. Aí, o que eu fiz? Coloquei a mão para tampar o buraquinho da roupa. Isso trouxe crescimento para mim, amadurecimento para mim? Sim, com certeza. Muito crescimento. E ainda por cima, adivinha? Ah, crente não adivinha. Encontramos uma ex-namorada do Joel. Aí foi para acabar mesmo, né? Está vendo como são as coisas? Amadurecimento também emocional. Lembra, pastor? Falando aqui, Deus se importa com o seu estado emocional, com a sua vida emocional. É isso, às vezes vem através de sofrimento. Mas Deus me deu um pensamento maior e melhor que esse, mesmo ele sendo verdadeiro. Esse que nós acabamos de falar. Eu posso crescer e amadurecer sem ter que passar por sofrimento aqui, ó. Olha aqui, que delícia. Mergulha nisso aqui. Eu também, isso é para mim, essa palavra é para mim também. Vamos mergulhar aqui com entendimento. Por quê? Porque a gente já pula para um nível melhor. De melhor entendimento para quê? Eu vou falar agora para os irmãos. Considerando que tudo, o resultado é julgamento divino, vamos ler lá em 1 João 2,17, e depois eu vou falar de uma coisa na minha última folha aqui, que eu achei interessante e quero dividir com os irmãos. 1 João 2,17. Deixa eu ver se eu encontro antes dos meninos. 2,17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe qual é o princípio que eu quero que fique bem gravado na sua mente e na minha? Na sua e na minha. Porque se nós estamos falando de palavra de Deus, olha só, a palavra de Deus e o crescimento espiritual, o crescimento da igreja. O crescimento da igreja em todos os sentidos. Espiritual e em quantidade. Se nós estamos falando isso, palavra de Deus para crescimento, então é a palavra de Deus para obediência. E a palavra de Deus para permanecer, quer dizer, julgamento de vida eterna, de salvação. De estar com o Senhor. De firmar tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida e na sua. E isso para que eu produza. Agora eu quero te levar, quero dividir com vocês algo que veio para mim, não é pensamento meu, porque o Senhor nos fala, o Senhor nos revela na palavra, né? Às vezes nós estamos lendo aqui, ó, já tive experiência aqui na igreja, de estar aqui, até acho que foi aqui mais embaixo aqui, ó. E eu tenho estudado muito para ministrar uma palavra aqui. E teve coisa que o Senhor me revelou na palavra na hora que eu estava aqui falando. Ó. O Senhor nos revela assim, o Senhor nos dá a revelação assim na palavra. Essa que eu quero passar para os irmãos não foi vinda para mim, mas o Senhor mostrou para alguém e eu quero dividir com você. Abra sua Bíblia em Romanos 8:15. Eu acho que eu marquei alguma outra coisa aqui para ler e eu pulei. Mas como o tempo já está pouco, nós vamos para esse finalmente aqui. Romanos 8:15. Eu vou abrir a minha Bíblia também. 15 a 19. Romanos 8:15 a 19. Encontraram? Olha só. Eu vou ler todo ele, depois eu vou chamar a sua atenção para os versículos. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. 15 a 19, até aqui. Porque
não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta e raciocina comigo aqui. Desde o início, essa palavra que o Senhor pôs no meu coração para trazer hoje. Olha só, a palavra de Deus e o crescimento da igreja. Então, a palavra de Deus, minha regra de fé e prática, a palavra de Deus faz efeito na minha vida, e eu vou querer, e eu vou efetuar pelo Espírito Santo. Então, eu vou produzir. O Senhor vai produzir na minha vida algo e eu vou ser útil na obra do Senhor. Sabe, lá naquele início da leitura bíblica, lá principal, quando fala do obreiro, manejar bem a palavra de Deus, aquele obreiro lá está se referindo a mim e a você. Não é aquele que recebe a consagração só, não. A todo aquele que põe a mão no arado para trabalhar. É claro que aperta mais quem tem consagração, quem tem função, quem tem cargo na igreja. Claro que aperta. Ele tem que dar uma resposta, né? É mais cobrado dele. Mas todo mundo tem esse compromisso. O novo convertido tem, o velho convertido tem, o obreiro, o maduro, todo mundo tem. Agora, o que é que eu quero chamar a sua atenção? Que nós possamos ser úteis, possamos trabalhar isso na nossa vida e na vida do outro, considerando que isso que nós vamos ver aqui. Olha só aqui no primeiro versículo. Abba, Pai, versículo 15, olha. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse espírito aqui, olha só. Recebeste o espírito de adoção. Isso aqui significa que no momento da sua conversão, você já entendeu que você é filho, que o Senhor te adotou. Que o Senhor te adotou, que nós temos um Pai Celestial que cuida de nós, que se importa conosco. Esse é o momento que eu entendo, eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu vou morar com o Senhor vai me levar. Então, isso aqui é o Espírito Santo quando Ele fala na minha vida. Mas sabe o que significa Abba, Pai? Significa papai. Paizinho, papai. Eu cresci aprendendo a falar papai e mamãe. Então, para mim, é muito fácil entender isso aqui. Isso aqui é mais uma pronúncia aqui. Eu achei interessante a fala da pessoa. Ele fala que é uma pronúncia quase até de que a gente ensina para um recém-nascido. Fala, papai. Não é assim que a gente ensina? É esse aqui que é o verbo usado aqui. Agora, olha só lá no versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe o que eu aprendi com essa pessoa? Que esse filho de Deus aqui, se for olhar lá no original, ele vem de teknon, que significa menino, criança. Desse jeito aqui, ó. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nesse momento aqui, ainda é menino. No momento que eu estou entendendo. E aí eu tenho que cuidar daquele que ainda é menino. Eu preciso cuidar daquele que ainda é menino, que está perto de mim, onde o Senhor colocou também lá onde o Senhor me plantou. E aí, essa pessoa, ela age como uma pessoa imatura, ela fala como uma pessoa imatura e ela pede. O menino pede. O menino pede. O que ele pede?
A Helena fala, vovó, eu quero água, porque ela não alcança lá o filtro. Vovó, eu quero água. Vovó, eu quero mamar. Vovó, eu quero ir ao banheiro. Ela fala lá do jeitinho dela. Uma criança que cresce, que está maiorzinha, ela já faz alguma coisa sozinha, mas ela continua pedindo. Ela continua pedindo. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Quem está nesse ponto aqui, está nesse ponto de menino. Mas só que olha lá o que está lá no versículo 18. No versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente, aliás, é no outro, no 19. Desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Esse filho de Deus aqui, lá no original, sabe qual que é da palavra? Ruios. Lá no original está ruios. E sabe o que significa? Filho maduro. Filho maduro. E o filho maduro, o que esse filho maduro faz? Esse filho maduro já não pede mais. Esse filho maduro oferece. Lembra de você, quando você era menino? Você pedia, depois você ofertava. Eu não tive oportunidade de zelar da minha mãe. Porque quando o Senhor levou a mamãe, eu tinha 17 anos. Mas eu já tinha uma certa preocupação. Ela tinha uns sonhos pequenininhos, ela queria ter coisas básicas, e eu já sonhava. Inclusive, era um armário. Eu tinha olhado um armário daqueles bem estreitinhos, pequenininho, de fórmica. E eu tinha olhado para dar de presente para ela no aniversário dela, em agosto. Em julho, o Senhor colheu a mamãe. Então, eu já estava já com o pensamento de cuidar dela. Mas do papai eu já tive a oportunidade de cuidar. Eu cuidava mais da saúde. Eu pagava o IPASGO, eu tinha aquele cuidado dali. Quer dizer, atitude de filha madura. Então, olha só o que é que nós estamos fazendo. Será que no nosso meio ainda tem obreiro bebê? Ou obreiro menino? Porque às vezes a gente fala assim, que o novo convertido é que está precisando de leite. Infelizmente, tem crente velho ainda nessa condição de só querer receber. Eu quero visita do pastor. É claro que eu quero também. Visita é bom, né? Mas põe isso como um problemaço. Mas eu quero isso da igreja. Está só querendo, só recebendo. Ainda está menino. Agora, qual que é o certo? Como filho maduro, oferecer ao irmão, oferecer ao Senhor, oferecer para o reino. Tudo isso nós podemos e devemos estar cuidando como filhos maduros dos nossos irmãozinhos. Eu fui colocada com... Eu sou 2 anos mais velha que a Ani e 4 anos mais velha que a Lourdes. Crescemos as três mais velhas juntas. Papai falava, se elas fizerem coisa errada, você apanha porque elas fizeram e você não olhou. Então, ele me colocou como responsável. Eu já vejo aí que o Senhor já estava abençoando o ministério que ele pôs na minha vida até hoje. Entenderam? Eu cuidando das minhas irmãs, eu pouco mais adiantadinha cuidando das minhas irmãs. Entende? Deu para entender? O que é que o Senhor requer de você, de mim, de todos nós? O pouquinho que nós já estivermos mais madurinhos, vamos cuidar dos que ainda estão meninos. E vamos mostrar para eles na palavra, o Senhor precisa do seu trabalho. Fica firme, vamos produzir, vamos trabalhar. Nós vamos zelar daqueles que já estão aqui e vamos todos ganhar mais almas para o Senhor. E vamos todos cuidar deles, e aí vai rendendo. Nós vamos tirar almas das garras de Satanás e apresentar ao Senhor. E o nosso trabalho não é vão. Não é vão. Nós vamos ter muitas alegrias com o Senhor. Amém?